Até a palavra igreja significa reunião, convocação, né? Algo assim. Mas a gente nunca deve esquecer que igrejas são pessoas, não quatro paredes. Apesar de as nossas quatro paredes serem lindas, um ambiente confortável, uma igreja agradável de estar, nós devemos lembrar que nós somos a igreja e nós é quem fazemos a diferença. Eu queria dar uma saudação especial, eu não sei nem para onde que eu olho aqui, para os nossos amigos que nos assistem ao vivo agora. Ali, tá bem. Então, você, membro da igreja, que por alguma razão você não está aqui no convívio físico conosco, seja muito bem-vindo a essa programação. Também saúdo aos amigos, aos irmãos, simpatizantes da Igreja Adventista do Sétimo Dia e todos aqueles que um dia vão assistir, porque fica gravado nas nossas redes, não é isso? Fica aí, então, se por alguma razão você estiver assistindo essa palestra, esse momento de devoção, fora da programação ao vivo, que Deus abençoe você também, tá? Lembrando que ainda tem espaço para que você se programe estar conosco aqui fisicamente. O calor humano aqui é sensacional e você vai gostar muito de estar aqui entre nós. Que Deus abençoe você onde você estiver, nos assistindo neste momento. Seja muito bem-vindo. Então, alguém também tinha dito que eu explicasse um pouquinho melhor sobre o que eu tinha falado na minha apresentação aqui, porque a gente só ficou aqui uns 10 minutos, e o pastor Ronaldo nos levou, então, depois para a igreja Jardim Leonor, e fizemos uma viagem lá para o Caputera. E aí, então, eu tinha mencionado uma cena, uma situação que eu tinha vivido lá no Amazonas. Quem lembrou aí da minha trajetória, que foi anunciada, fomos missionários 19 anos no Amazonas. 5 anos na África, depois trabalhei na Paulista Oeste, e aí vim aqui para a Paulistana. Embora eu tenha vindo do Paraná, o irmão Moisés disse, eu não vou falar que o senhor é VIP, porque eu tinha escutado alguém dizer, porque eu sou paranaense, o senhor tem que dizer que o senhor é VIP. Veio do interior do Paraná. Essa é a sigla aí, tá? Veio do interior do Paraná. Apesar de eu ser paranaense, já andei muito aqui pelo estado de São Paulo. E eu estou vindo, quando eu cheguei da África, fui pastor aqui no Jardim Arpoador, aqui na Raposo Tavares mesmo. E alguém pediu assim, pastor, explica melhor aquele negócio lá da boca. Quantos estavam aqui em dezembro? Alguns aí. A maioria já tinha viajado aí, já estava de férias, né? Tem algum problema em me deslocar aqui? Tá me acompanhando? Tá tudo bem. Ótimo. Estou aprendendo. Essa equipe competente aí, ótimo. Ok. É bom saber onde que eu estou sendo vigiado, né? Tem outro ali, tal, muito bem. Então, naquele dia eu falei muito rapidamente que o olho, aliás, o óbvio só é óbvio para o olho preparado. E para algumas situações você tem que estar vivenciando, você tem que estar no dia a dia para você entender a dinâmica e tudo mais. E eu quero preparar os meus olhos para que não seja só óbvio, mas que os meus olhos estejam preparados para atender a necessidade do rebanho de Deus que temos aqui. E quando iniciei as minhas atividades lá no Amazonas, eu sou marinheiro. Eu tenho a carteira da Marinha, eu sou marinheiro fluvial de Convés. Então, eu estava lá no leme da Luzeiro e tinha colocado alguns nativos ali da região para me apresentar o distrito, as distâncias, né? Os deslocamentos no Amazonas se dá sempre por barco. No interior do Amazonas é sempre por barco. Não tem estradas. Então, se você um dia for para... Tem algum amazonense aqui? Tem alguém que já viveu por lá? Não? Mas eu tenho certeza que já tomou açaí. Vem de lá. Então, quando
você estiver lá, você nunca pergunta assim, quantos quilômetros é para tal cidade? Ninguém calcula a quilometragem. Geralmente é por horas ou por dias. Não, daqui para lá são 3 dias de barco, daqui para tal lugar é 1 semana, 7 dias de barco, e por aí vai. Quando você está navegando, e é algo que a gente aprende no rio. Então, se você está subindo o rio, e subir o rio é ir contra a correnteza, você sempre vai pelas margens, ou margem direita ou esquerda, depende para onde você quer alcançar. Se você está no meio do rio, é porque você está descendo o rio, está aproveitando o embalo da correnteza para economizar combustível, ser mais rápido, e é assim. A gente vai aprendendo, isso não é óbvio, tá? É o olho preparado. Mas um dos nativos disse para mim o seguinte, pastor, nós vamos entrar ali naquela boca ali, ó. Falei, boca? Entrar numa boca? Como assim? Que boca é essa que você está falando? Ali, pastor, ali é a boca do jacaré. Falei, pior ainda. Como nós vamos entrar na boca do jacaré? Né? Mas o olho preparado não consegue ver isso. Então, quando você está navegando na margem do rio, você vê a floresta ao lado ali, e você vê um risco ali da copa das árvores, e geralmente tem um risquinho bem pequenininho assim, parece um V. Ali é a entrada de um igarapé, ali é a entrada de um afluente do rio principal. O principal rio que eu naveguei foi o Rio Solimões. Já naveguei do começo ao fim do Rio Solimões, do começo ao fim do Rio Negro, Rio Madeira, os rios principais do Amazonas, né? E aí, então, eu fui aprendendo que a gente prepara o olho para entender o que quem tem experiência acha que aquilo ali é óbvio. Então, eu queria falar aqui ou fazer você refletir sobre algumas obviedades, enquanto nós estamos aqui nesta terra, aguardando, apressando a volta de Jesus. Você já sabe o que é boca quando você chegar lá no Amazonas, né? Então, é a entrada de um igarapé, um afluente do rio. E eu queria, então, que pelo menos fôssemos ativados aí em nossa consciência, que olhar exige muita atenção, tá bem? Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira, não é primeiro. Primeira porque é uma carta, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Semana passada estávamos reunidos com um ancianato lá no NASP, tivemos já um concílio de pastores e anciãos, foi uma bênção. E novidades vão surgir aqui da programação missionária para 2024 aqui na nossa igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. De vários preceitos que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica, ele diz o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Parece que é um exercício que nós temos que fazer e desenvolver em nós essa disciplina espiritual de sermos homens e mulheres agradecidos. Parece que não é fácil. Quando as coisas estão bem, obrigado, Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor está sempre atento à minha vida, à vida da minha família, meus queridos. Mas quando as coisas estão difíceis e a nossa fé é duramente provada, ou a nossa fé é questionada, aí, como vamos agradecer? Em tudo, dai graças. Para você agradecer, geralmente você agradece por aquilo que já passou, aquilo que ficou para trás. Então, o tema desse sermão é você saber olhar. Então, saiba olhar para trás também. Às vezes, é possível que a gente encontre alguém na igreja que fique questionando ou lembrando assim: ah, pastor, tempo bom era aquele. Ah, pastor,
quando o pastor tal estava aqui, quando aquele irmão, aquela irmã dirigia esse ou aquele departamento, o tempo bom, e olha assim com um saudosismo, esquecendo de viver o presente e tudo mais, né? A gente vai encontrar uma dificuldade aqui, porque alguém disse que quem vive do passado é o museu. O museu gosta de coisa do passado. Mas, se Deus está dizendo para em tudo você dar graças, você tem que olhar para trás. Mas a analogia que eu faço é a seguinte: não é você virar as costas para o seu presente e seu futuro e ficar, aquele tempo lá era bom. Quando eu era criança, adolescente, a programação que acontecia na igreja e tudo mais. É você continuar olhando para frente, como você dirigindo o seu carro, olhando sempre para frente, a maior parte do tempo olhando sempre para frente, mas de vez em quando você tem um retrovisor aqui, dos dois lados ali, para você fazer manobras, né? Para você ver se alguém vai te ultrapassar, enfim. É nesse sentido, em tudo dai graças, dá uma olhadinha no retrovisor da sua vida aí, dá uma olhada no retrovisor da sua família, olha para trás e veja as coisas que você deixou para trás. Alguém disse para mim que estava muito longe de ser aquilo que Deus esperava para ele. Mas ele dizia, mas quando eu olho para o retrovisor, eu vejo que eu também já estou muito longe do que eu era antes de ter conhecido Jesus. Essa faz uma grande diferença na minha vida, na sua vida. E nós temos que tomar decisões em relação ao que estamos fazendo hoje, em relação ao nosso futuro também. Os Estados Unidos é o país das estatísticas, né? Eles têm estatística para tudo, tá? O que você inventar, sempre vai ter um cientista para tentar provar alguma coisa lá. Mas, em vários estudos, eles chegam à conclusão de que tem muita gente frustrada hoje, porque ainda não largou o passado, está olhando o passado com um saudosismo, e achando que poderia voltar a trazer o passado para o presente. E aí, qual é o problema? O problema é que você não vive o presente, porque você está sempre lá no passado. Mas a estatística diz que muito mais aterrorizante é a vida daquele que olha para o futuro com uma expectativa irreal, sem viver o presente. Esse é o nosso problema. O que estamos fazendo hoje? Então, se tivermos que olhar para o passado, olha só no retrovisor. Dá uma olhada e veja as coisas boas que Deus fez na sua vida, na vida da sua família, na vida da igreja, na vida dos departamentos aqui, dos eventos que a igreja promoveu. E foram lindos, eu tenho certeza. Já escutei muitas histórias bonitas aqui da igreja. E Deus vai continuar, e está disposto a continuar fazendo as coisas boas aqui por cada um de nós. Mas vamos viver o presente. Saber olhar o passado é você olhar com sabedoria. Como diz o texto, em tudo dai graças. Ao você olhar o retrovisor, Senhor, muito obrigado. Até aquilo que a gente não conseguia entender, por que aquelas coisas estavam acontecendo conosco. Você já teve alguma oração respondida? Eu tenho certeza. E, sabe, Deus responde as nossas orações de, pelo menos 3 maneiras. Ele diz sim, geralmente é isso que queremos, né? Um problema de saúde dos nossos queridos, um problema financeiro, emocional, em casa, a questão profissional, acadêmica. Nós sempre queremos que Deus diga um sim. Se for da vontade dele, ele vai dizer sim imediatamente. Levanta e anda, está curado, pronto, já está empregado, seu problema emocional acabou. Ótimo. Algumas vezes Deus diz sim, mas não é agora, é no tempo de Deus. Ele está testando a minha paciência, está testando se eu realmente tenho fé nele, se acredito nas promessas que ele já fez e tudo mais. Nós somos impacientes, né? No mundo da tecnologia de hoje, quando queremos tudo num clique, e eu já tenho as respostas ali, eu quero que Deus também haja assim. Mas é no relógio de Deus, é no tempo de Deus, e não no meu.
E Deus responde de uma outra maneira. Ele diz não. E a essa resposta a gente questiona mais a Deus. Será que Deus não se interessa por mim, com as minhas demandas? Por que Ele diz não? Da mesma maneira que vocês que são pais, vocês respondem ou dão uma negativa para os filhos de vocês em algum momento. Então, vamos pensar o seguinte. Vocês que são pais, vocês acham que, pai e mãe, tá? Vocês acham que é saudável que os filhos brinquem? Levanta a mão, sim ou não? É bom, né? Então tá certo. 3 horas da manhã, seu filho vai estar naquele pontilhão ali na Raposo Tavares, brincando de balançar ali na... Você deixa? Por que você não deixa? Porque você odeia seu filho, né? É por isso? Claro que não. É por isso que você diz não. Crianças precisam de limites também. E faz parte da disciplina familiar colocar limites nos filhos. Você pode brincar, mas não 3 horas da manhã na Raposo Tavares. Ou em qualquer... Aliás, em lugar nenhum, 3 horas da manhã, a criança vai brincar, né? Você tem essa sabedoria para dizer isso aí. Mas, algumas vezes, Deus diz não. E a gente fica como aquela criança birrenta batendo o pé. Mas eu quero, mas eu quero. Toma cuidado com o que você pede para Deus. Pode ser que Ele lhe dê. Só para você aprender. E Ele diz assim, meu filho, eu estou dizendo não porque eu sei o que é melhor para você. Sabe como eu iniciei meu ministério? Eu estava 8 dias de barco da capital, numa cidade chamada Carauari. E eu tinha várias igrejas. Eu comecei meu ministério com 27 congregações. Tá? E tinha 2 igrejas que eu tinha que ir a pé. E eu andava 17 quilômetros para chegar no riozinho, naquela comunidade. E era riozinho porque tinha um riozinho, aguinha bem gelada e tal. Fazia algum atendimento ministerial ali com aqueles irmãos, aí eu caminhava mais 17 quilômetros em outra comunidade. E fazia atendimento e depois voltava 17 para cá, tomava um banho gelado, recuperava as energias e voltava para a cidade. Um dia eu pedi para Deus uma motocicleta. Senhor, me dá uma moto. Porque eu preciso ser mais rápido, eu preciso atender melhor aquelas congregações, e aqui na cidade também, eu tinha lá 6, 7 igrejas naquela cidade. E aí então, eu fazendo essa oração, eu não sabia, mas um irmão da igreja também estava orando, e depois, combinando as conversas, descobri que na hora que eu me ajoelhei pedindo uma moto, aquele irmão também se ajoelhou na casa dele, e ele disse assim, Senhor, o que eu posso fazer pelo pastor José Alves? Ele é tão legal, ele é disponível e tudo, e eu queria ajudar o ministério do pastor, o que eu posso fazer? Na mesma hora, no dia seguinte, 6 horas da manhã, eu morava no fundo da igreja, tinha uma casa pastoral no fundo da igreja, sede. E aí então, o irmão bateu na porta de casa, e eu levei um susto, 6 da manhã, falei, pastor, eu não podia esperar mais. Deus me impressionou a noite toda para eu lhe ajudar. E eu vim aqui para lhe ajudar. Eu queria que o senhor aceitasse um presente. E eu fiquei assim, já, Senhor? O sim de Deus foi tão rápido, né? Eu espero que o senhor goste de 2 rodas, pastor. Eu espero que o senhor goste de se equilibrar aí, por favor, pastor. E vamos aqui na frente da igreja, e eu assim, Senhor, o senhor é tão maravilhoso, eu nunca pensei que ia ser tão rápido assim. E aí, quando chegamos na frente da igreja, o irmão me mostrou e disse assim, pastor, o senhor não leva mal, mas Deus me impressionou, e eu tive que trazer essa bicicleta para o senhor. Foi assim que eu comecei o meu ministério. Era uma bicicleta vermelha, sem freio e sem garupa. Era do uso pessoal do irmão, mas ele me deu a bicicleta. E eu lembro que, olhando no retrovisor agora, eu lembro e agradecido a Deus que eu colocava uma calça diferente para fazer as minhas pedaladas, onde eu podia apertar bem aqui, colocava uma camiseta bem folgada,
e eu tinha um projetor de slides. Quem é do tempo da chapinha, assim? Quem lembra disso? Ah, tem alguns contemporâneos aí. E aí eu colocava aquele projetor de slide na barriga aqui, ficava assim, na época minha barriga era quadrada, hoje ela está redonda, né? Mas era quadrada assim, porque eu colocava na minha barriga o projetor, colocava na mochila estudos bíblicos, bíblias e outras coisas mais, e aí eu saía pedalando aí para evangelizar naquela comunidade. Deus diz algumas vezes para você, não, e você tem que saber agradecer. Você tem que saber agradecer. O monitor não está aberto para mim aqui, tá? Antes que vocês olhem feio para mim aí. Então, olha para trás, agradecendo, só para você lembrar. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9. O versículo 10. 9, versículo 10. 8, 9, 10. Aqui. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Bom, essa é a explicação desse texto você já conhece bem, né? Porque no além para onde você vai é a sepultura, quando cessamos a nossa vida aqui, né? Tem umas Bíblias antigas que falam inferno, né? Já viu isso? Inferno não é uma doutrina bíblica, tá? Inferno é o local onde depositavam os mortos, o Hades, né? O local onde sepultavam os mortos. Mas a ideia que estamos abordando de você saber olhar é que diz, tudo quanto te vier à mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Hoje, olha para frente. Olha ao seu redor, avalie o que você pode melhorar. Sempre tem algo melhor para ser feito. A igreja tem regulamentos, o manual da igreja, mas antes disso, nós já tínhamos a Bíblia, como norma de fé, regra para todos nós, e também o Espírito de Profecia, para nos orientar no nosso caminho, na nossa jornada, no nosso comportamento, em família, na igreja, lá fora, no nosso testemunhar, né? Mas dá uma olhada e avalie, porque aquilo que estiver vindo à sua frente aqui, faça conforme as suas forças, tá bem? E Salmo 27, você volta umas páginas para trás na sua Bíblia, no Salmo 27 você já vai encontrar uma outra referência a gente saber olhar. Salmo 27, versículo 14. Abra seu aplicativo aí, a sua Bíblia. Salmo 27, versículo 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. E agora esse esperar é você saber olhar para a frente, tá? Quando você tem um trabalho para fazer e você tem que fazer conforme as suas forças, olha ao redor. E o que a sua inteligência, sabedoria, né? Sabedoria é você saber usar a inteligência que tem. Quando você olha ao redor e vê as necessidades da igreja, da sua família, da nossa comunidade, a comunidade que está além das paredes da igreja aqui também, agora você é convidado a olhar para a frente. E aqui tem uma palavrinha chamada esperança. Está embutida essa palavra aqui, esperança. Espera no Senhor. Alguém disse que a esperança é a última? Mas eu queria advertir vocês, cristãos adventistas do sétimo dia, nunca usem esse ditado. Porque se você disser que a esperança é a última que morre, você está dizendo que ela é uma coisa boa, mas ela vai morrer. Ela é a última, mas ela vai morrer. Bom, se você crê que a esperança não é um sentimento, não é um devaneio espiritual,
que a esperança não é só um conceito, a esperança é a pessoa de Jesus, então você pode dizer o seguinte: ele já morreu, mas no terceiro dia ressuscitou, graças a Deus. Intercede por mim e por você lá no santuário celestial, hoje. Então, a esperança é Jesus. O salmista está dizendo o seguinte: espera pelo Senhor. Essa palavra espera aqui, no hebraico, aqui, tikvah, não precisa gravar essas coisas. É a tradução para a palavra esperança. Só que esperar não é cruzar os braços. Então, alguns estão assim: Senhor, estou aí esperando o Senhor voltar. Estou de camarote aqui, confortável na igreja do portão. Está muito bom aqui, Senhor. E volta logo, Jesus, né? E essa não é a expectativa bíblica, não é a realidade bíblica do que significa esperar. A palavra hebraica, esperar, ela demonstra uma ação diferente do que cruzar os braços e ficar realmente esperando. Quando, na mentalidade hebraica, se usava essa palavra, ele sempre tinha uma postura física diferente. A postura física era assim, ó. Eu estou esperando o quê? Vai ser dada a largada. E é essa a expectativa, de que você se preparou fisicamente, você se preparou emocionalmente, né? É uma corrida, nossa vida é uma corrida, né? É uma jornada. Então, quando diz espera no Senhor, é essa expectativa aqui, de você estar a postos, todos nós estamos a postos, já sabemos que a linha de chegada é lá, sabemos qual vai ser o caminho, nos preparamos, nos alimentamos, nos fortalecemos, porque ao ser dada a largada, nós vamos disparar. Essa é a expectativa bíblica de espera no Senhor. Você sabia que essa palavra esperança está no hino nacional de Israel? Eles cantam isso. Eles cantam essa esperança. Mais um texto. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Os versículos 11 a 13. Nós estamos tentando, em nossa jornada, juntos aqui, já iniciamos o ano de 2024, ou seja, você não está esperando, o ano já começou, E nessa jornada, nós temos que aprender a olhar também para uma outra direção. Tito capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Amém por isso. Educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivemos no presente século, sensata, justa, piedosamente. Verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Amém? Esse aguardar não é cruzar os braços. Nós estamos apressando a volta de Jesus. E agora o meu convite para toda a liderança, para todos os membros dessa igreja, para todos os nossos amigos, simpatizantes da igreja que nos assistem nas redes sociais, é que olhemos para a direção principal, uma direção certa. Olhemos para cima. É de lá que vem a nossa redenção. É de lá que nós vamos receber gloriosamente Jesus Cristo vindo nas nuvens. Está no nosso nome, somos adventistas. Adventista é aquele que aguarda o advento, a volta de Jesus. E nós temos que olhar para cima. A irmã White, em uma das suas visões, ela olhou para um ponto do universo e ela declarou que daquela região, os salvos vão ver uma nuvem escura que vai... Ela diz que é do punho da mão de um homem e ele vai aumentando, vai aumentando. Quem lembra essa região? Constelação de Órion. A irmã White viu que é dali, da constelação de Órion, que Jesus virá. Cientistas
ficam intrigados com o fato de que eles escutam sons nessa região e não sabem explicar. Eu creio que, eu não lembro o nome do cantor, sou péssimo para música também, gravar nomes, mas alguém gravou a música dizendo: ouço passos de um Deus que se aproxima. Não é? É dali, então olha para cima. Jesus estará vindo para me buscar você, nossos queridos, aqueles que já depositamos a terra também. Olhemos com essa disposição. Quando Jesus ensinou sobre a ceia, ele disse: vocês vão fazer isso até que eu venha, em memória de mim. Gostaria de finalizar lembrando dessa importância de nós sabermos olhar. Não é óbvio se seu olho não está preparado. Quando iniciei o meu ministério em um outro distrito no interior do Amazonas, eu tinha escutado a história de um irmão que tinha ido para o mato, literalmente. Ele vendeu tudo, abandonou a escola, os filhos e doou várias coisas e foi embora para o mato. Fiquei intrigado com essa história. E um dia, com a luzeiro, navegando em um determinado lugar, um irmão que estava comigo, ele disse o seguinte: pastor, ouviu falar daquele irmão, assim, assim? Ah, escutei. Pois é, pastor, ele mora nessa ilha aqui, ó, ele mora por aqui, o senhor quer conhecer ele? Quero conhecer esse irmão. E andamos aí talvez 1 hora na mata, uma trilha, até que nós chegamos naquele lugar lá. E do nada tinha um clarão assim, não tão grande, uma morada bem humilde. O irmão falou assim: olha, irmão, esse aqui é o pastor José Alves, novo pastor do distrito. Ele ficou sabendo da sua história, ele queria lhe conhecer. Ah, pastor, seja muito bem-vindo à minha humilde casa. É, humilde mesmo. Era uma lona azul e alguns tijolinhos que ele colocou para levantar supostamente uma parede de coisas com barro, bem humilde mesmo. Não tinha muitos móveis, muita coisa colocada ali em sacos. E aí eu falei assim: mas irmão, o que o senhor está fazendo aqui? Aí ele disse: pastor, eu já estou esperando Jesus voltar. E fiquei tão impressionado com aquilo. Em milésimos de segundo, fiquei pensando: Senhor, o que eu vou falar para esse homem agora? Aí eu disse o seguinte: irmão, eu não sei por qual razão Deus me fez passar aqui com a luzeiro nessa região aqui. Não era meu roteiro, não fazia parte de... Enfim, eu acho que Deus me mandou vir aqui para dizer uma mensagem para o senhor. Então diga, pastor, se vem de Deus, diga. Eu vim dizer para o senhor o seguinte: que Jesus não vai voltar. Como é que é? Eu nasci na igreja, minha família, e ele deve ter pensado naqueles segundos assim: esse pastor é um herege, né? Louco. Como que Jesus não vai voltar? Jesus não vai voltar. Bom, quem falou para o senhor que Jesus vai voltar? Na verdade, eu queria saber se ele tinha conhecimento bíblico, né? Ele falou: porque a Bíblia diz em tal texto, assim. Aí eu pensei: bom, até que ele sabe, até que ele leu mesmo alguma coisa na Bíblia sobre a volta de Jesus. Mas aí eu perguntei: e se Jesus vai voltar, por que o senhor está no meio do mato aqui? Ah, porque o irmão White diz isso no livro Eventos Finais. Quem já leu o livro Eventos Finais aqui? Tá. Aí eu falei assim: mas aonde está isso? Aí então ele, no meio daquelas sacolas lá, que supostamente seria o guarda-roupa, o escritório dele, ele tirou lá o livrinho. Aí eu fui na página em que a irmã White fala sobre a nossa saída das grandes cidades, né? Ela também fala depois, quando vamos sair das pequenas cidades e vamos aí para as montanhas, ela fala alguma coisa assim. Aí ele tinha sublinhado, falou: olha aqui, pastor, está aqui, ó. Aí eu disse: é verdade, irmão. Se está escrito, né? Só que o senhor esqueceu de continuar lendo. Na hora, a mulher se postou do lado ali, porque ela devia estar odiando aqueles mosquitos lá e está morando lá no meio do mato, né? O senhor esqueceu de virar a página e continuar lendo. Então, a irmã White é muito explícita em dizer o seguinte: que tanto quanto possível, se nós pudéssemos morar no sítio, morar no campo, para benefício da nossa saúde, seria bom,
Mas ela disse que a gente não deveria esquecer daqueles que ficaram na cidade. Falei assim, irmão, já pensou se todo mundo vem para o mato morar com o senhor aqui? Quem que vai pregar para aqueles que ficaram lá na cidade? É por isso que eu estou dizendo para o senhor que Jesus não vai voltar. Assim não volta. E eu falei, orientei várias outras, dei vários outros conselhos para ele, orei e tal, e fui embora. Nunca mais tinha visto aquele irmão. Depois eu fui para Manaus, a capital, e agora eu já era o secretário da associação. E naquele distrito que eu tinha sido pastor, uma das igrejas que eu tinha fundado agora ia passar de grupo para igreja organizada. E eu era o secretário, então eu tinha que ministrar essa cerimônia, né? E eu fui então para aquela igreja, já estava bem diferente do que a igreja que a gente tinha levantado, assim, com poucos recursos. E era uma igreja que já tinha ar-condicionado, era uma igreja com uma fachada bonita. E como tinha ar-condicionado, a igreja estava fechada. E quando a porta se abriu, aquele irmão estava ali na porta da igreja. E como eu disse, eu não gravo muitos nomes, né? Mas eu lembrei desse irmão, o senhor por aqui? Aí ele deu uma risada assim, pastor, a gente voltou. Mas e agora, irmão, o que o senhor está fazendo? Ah, pastor, eu estou ajudando o pastor aqui no evangelismo, tem um pequeno grupo na minha casa agora, e eu tenho pessoas dando estudo bíblico e tal. Aí, irmãos, depois de 7 anos eu reencontro esse irmão e digo, agora Jesus vai voltar, irmão. Porque agora o senhor entendeu o que é saber olhar. Olhar para trás com gratidão. Olhar ao redor para ver as necessidades e conforme a tua força, você dar o seu melhor. É você olhar para cima, porque é de lá que vem a redenção. É esperar no Senhor. É isso que eu e você precisamos fazer. Eu queria convidar você, no decorrer de 2024, na soma dos talentos que nós temos aqui na igreja, avançarmos na proclamação do Evangelho. Com essa disposição, com essa vontade de ver Jesus voltar, porque está no nosso nome. Eu não queria dizer para nenhum de nós aqui que Jesus não vai voltar, mas sim que Ele vai voltar, que você tem que se preparar e ajudar a preparar um povo para ver Jesus voltar. Quantos de vocês querem isso? Que Deus abençoe vocês. Eu quero convidar você para cantarmos o hino 372. Abre, Senhor, os olhos meus. E nós vamos fazer desse hino a nossa oração. Porque você tem que abrir os seus olhos para a necessidade espiritual que estamos vivendo nos tempos atuais. E que queremos sim ver Jesus voltar em nosso tempo. Por favor, com essa competente equipe da música aqui à frente, vamos louvar o nosso Deus, fazendo desse hino a nossa oração. Vamos cantar de pé, orando. Abre, Senhor, os olhos meus. Abre, Senhor, os olhos meus ao resplendor da tua luz. Dá-me o poder de me libertar e de servir, amar Jesus. Em contrição espero em ti. Mostra-me
feche seus olhos. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque o Teu Espírito Santo pode aguçar todos os nossos sentidos, para nós sermos alimentados de Jesus Cristo, a nossa maior e bendita esperança. E enquanto estamos aqui, com os olhos abertos, preparados, estamos nos preparando e preparando um povo para ver Jesus nas nuvens dos céus. Aceita a nossa adoração, a entrega da nossa vida a Ti neste momento e no decorrer do ano de 2024. Que seja evidenciado o nosso fervor missionário para ver Jesus em nossos dias. Abençoe o Teu povo, Teus filhos, em nome e por amor de Jesus. Amém.